Muito bom ter você aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu me chamo Brandão, eu sou treinador comportamental, especialista em inteligência emocional e eu quero dizer que é um grande prazer ter você hoje aqui nesta palestra comigo. E hoje você vai aprender como transformar livros em Pix. Eu, ultimamente, desde 2017, mais ou menos, aproximadamente, eu venho lendo livros, desenvolvendo trabalhos em cima de livros, em cima de palestras, e eu desenvolvi uma metodologia que hoje coloca no meu bolso de 6 mil até 8 mil reais por mês, transformando livros em Pix. Você vai aprender nessa metodologia, se você ficar comigo até o final, de como você pega um simples livro, tá? Como no caso desse daqui, e você transforma em Pix, ou seja, você transforma em dinheiro. E eu quero já começar a fazer uma pergunta para você. Por que algumas pessoas elas conseguem pegar um livro? Por que algumas pessoas elas conseguem ler o livro? Por que algumas pessoas elas conseguem ensinar aquilo que está num livro e ainda fazer dinheiro? Olha só, eu já fiz mais de 100 mil reais somente com essa metodologia. Aí você deve estar se perguntando, tá, Brandão, mas prova para mim que você já fez. Aqui, ó. Aqui está a placa da QIFI. Somente com esta metodologia que eu vou ensinar para vocês aqui nesta Masterclass incrível. Então vamos lá. Como transformar livros em resultados? Como transformar livros em resultados? Eu vou colocar aqui para você, ó. E aqui está na tela projetado. Diz assim, ó, o Retratos da Leitura no Brasil, em 2024, ele diz o seguinte, que 53% dos brasileiros não leu nenhum tipo de livro nos últimos 3 meses. E somente 47% da população brasileira é considerada leitora, ou seja, que leu um livro nesse ano ou leu pelo menos parte de um livro. Olha só, somente 47% da população do Brasil leu livro ou lê livro, tá? E diz assim, a CNN Brasil diz o seguinte, está pequeno aí, mas eu estou aqui lendo para você. Diz o seguinte, que apenas 20% dos brasileiros, eles usam o seu tempo que eles têm livre para poder ler. E aí eles têm 3 questionamentos. Primeiro, porque não tem paciência para ler. Segundo, porque não tem tempo para ler. E terceiro, porque não gostam de ler. Sabe por que não tem paciência? Sabe por que não tem tempo? E sabe por que não gostam de ler? Porque não tem um método. Então, quando você tem um método, você começa a gostar daquilo que você está lendo, você começa a ter muito mais paciência e você vai gostar mais ainda quando você começar a transformar livros em Pix, ou seja, em dinheiro. Olha só, outra pesquisa do analfabetismo funcional do INAF. O INAF diz o seguinte, que cerca de 30%, olha só, 30% da população do Brasil, da população brasileira, entre 15 e 64 anos de idade, são considerados, olha só o que o INAF diz, entre 30% da população brasileira são considerados analfabetos funcionais. Ou seja, pessoas que sabem ler palavras, que sabem ler frases, mas não conseguem entender aquilo que estão lendo num livro, ou numa palavra, ou numa frase, e não conseguem interpretar aquilo que estão lendo. Olha só, 30% da população brasileira são analfabetos funcionais. E olha só que doideira. Somente 10% da população brasileira, somente 10% da população brasileira, é isso mesmo que eu disse, tem uma comunicação proficiente, ou seja, somente 10% sabe aquilo que estão lendo, consegue interpretar o texto e consegue passar, transmitir para outra pessoa aquilo que ela está lendo. É muita loucura, não é verdade? Então, eu já quero que você já aproveita, já curte aí essa live. Você que está gostando deste conteúdo, eu quero que você coloque aí embaixo #MandaMais, para eu saber que você está gostando desse conteúdo e assim vai me motivar para poder colocar muito mais conteúdos maravilhosos aqui neste canal, para você poder arrebentar, para você transformar livros em Pix. E olha só,
eu quero trazer clareza para você. Eu quero trazer clareza. Aí está o banner. Só imagina você crescendo na sua carreira. Já se imaginou? Imagina você crescendo nos seus negócios, aprendendo a ler, entendendo aquilo que você está lendo e ainda você influenciando as pessoas de forma positiva, é claro. Imagina você lê um livro, você entende o que está no livro, você influencia as pessoas e você ainda consegue fazer muita grana. Imagina você construindo uma liberdade financeira. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Nós temos aqui nessa live cerca de umas 200 pessoas. Quanto custa um livro em média? Quanto custa um livro? Olha só. Vamos lá. Quanto custa o livro? O Guilherme falou que custa R$40. A Neuza colocou que custa 39. Deixa eu ver. Felipe falou que custa 50. Tem livros que custam mais, Felipe. É isso aí. O Juraci falou que custa R$29,90. Exatamente. Um livro, gente, custa em média R$29,90. Hoje em dia, um livro custa em média aí R$29,90. De que cidade você está falando aí? Quanto custa um livro mais ou menos aí na sua cidade? Coloca aí para eu ver. Muito bem, maravilha. Olha só, agora eu vou mostrar para vocês como que você escolhe um livro. Brandão, eu quero escolher um livro para eu ler. Como escolher um livro para ler? Aí está na tela aí projetado. Como escolher um livro para ler? Então, um livro, existem algumas formas de você escolher um livro. Imagina só que você vai numa livraria e você escolhe esse livro aqui que eu estou na mão, que é o livro do Reinaldo Polito, que o nome dele é assim. É assim que se fala, tá? Então, o livro, você vai escolher um livro para você ler, não porque o seu amigo ele te indicou um livro. Inclusive, esses dias eu estava conversando com um amigo e aí ele falou assim para mim: Brandão, eu tenho um livro, cara, eu fiz uma mentoria maravilhosa e eu li um livro maravilhoso. O nome desse livro é Psicologia Financeira. Esse livro, cara, ele me destravou demais, ele me ajudou muito e eu queria emprestar para você. Eu falei: meu amigo, muito obrigado, mas esse ainda não é o meu momento. Eu já estou fazendo muita grana com o digital, eu estou ensinando as pessoas e o meu momento hoje é se desenvolver mais como pessoa. Então eu estou lendo mais sobre inteligência emocional, programação neurolinguística, estou lendo mais sobre como falar em público. Então, quando você escolhe um livro, você escolhe o livro de acordo com a sua necessidade. Não de acordo com o que um amigo te indica ou uma amiga te indica, entende? É de acordo com a sua necessidade. E aí eu te pergunto, qual é a sua necessidade hoje? Coloca aí no chat, qual que é a sua necessidade hoje? Brandão, a minha necessidade hoje é vender mais, então você vai ler livros sobre vendas. Brandão, a minha necessidade hoje era aprender a falar em público melhor, então você vai ler livros sobre oratória, sobre comunicação. Brandão, eu quero me desenvolver mais como pessoa, então você vai ler livros mais de autoconhecimento, autodesenvolvimento. Por exemplo, tem um livro maravilhoso do Daniel Goleman chamado Inteligência Emocional. Brandão, eu quero aprender sobre finanças, então você vai ler livros de acordo com a sua necessidade, tá? Então, livro se escolhe por necessidade. Anota aí na sua folha sulfite ou no seu caderno. Livro se escolhe por necessidade. Então você escolheu o livro. Vamos supor que você foi numa livraria e você escolheu esse livro aqui que você pagou R$29,90. Certo? E aí você vai ver o assunto do livro. Qual é o assunto desse livro? O assunto desse livro diz o seguinte: como organizar a fala e transmitir ideias. Então o assunto desse livro é o seguinte: é como que você organiza a sua fala, aquilo que você vai falar e como você vai transmitir as ideias. Tá? Então o ponto A, o tópico A é o assunto. O tópico B é o sumário, então você vai comprar um livro, você vai analisar um livro, você vai lá no assunto. Aí você foi lá no sumário,
Olha só o que eu coloquei aqui no sumário. Ó. Trate de assunto no qual tenha autoridade. Quando eu comprei esse livro, ele já me chamou a atenção no sumário. Trate de assunto no qual eu tenho autoridade. E a página é a página número 20. Aí nós vamos lá na página número 20. Olha só o que diz na página número 20. Aqui, ó. Diz o seguinte. Ó, as pessoas reúnem-se para ouvir um orador porque esperam que ele tenha algo a dizer, mas algo substancioso que esteja embasado no seu trabalho, na sua experiência ou nos seus estudos que realizou. Ou seja, as pessoas elas só vão parar para te ouvir, as pessoas só vão parar para te dar crédito naquilo que você estudou, naquilo que você trabalha ou naquilo que você já realizou na sua vida. Como, por exemplo, não adianta nada eu vir aqui falar para vocês que eu faço 6 mil, 10 mil reais em livros, em palestras, se eu não provar para você. E eu tenho a prova aqui, ó. A placa da QIFI é uma das provas que eu tenho, tá? Aqui eu tô no meu estúdio de podcast, mas eu não preciso provar nada para ninguém. Mas as pessoas, elas não dão crédito pelo aquilo que você fala, pelo aquilo que você é. Infelizmente, elas dão crédito pelo aquilo que você tem. Então, se você mostra que você tem, então as pessoas elas começam a dar crédito. Então é muito importante você falar daquilo que você tem uma experiência de vida. É muito importante você falar sobre aquilo que você estudou ou sobre aquilo que você vai realizar na sua vida. Tá certo? Então isso é muito importante. Vamos lá, o segundo passo é o seguinte: quando você for escolher um livro, você vai escolher o autor. Então, você vai escolher ler um livro, certo? Você foi na biblioteca, você adquiriu esse livro, então você vai escolher por necessidade. Brandão, eu quero aprender a falar melhor em público, então esse livro é um livro maravilhoso. Então você vai escolher o livro pela sua necessidade. Ponto A, o assunto. Do que se trata esse livro? Como organizar sua fala e transmitir ideias. B, sumário. Você vai no sumário, você vai pegar uma parte desse livro, uma página que te chamou a atenção e você vai ler. E C, o autor. Será que esse autor desse livro ele tem autoridade para falar? Ele tem proficiência para falar? E no caso, nesse autor é um homem maravilhoso que é o Reinaldo Polito. É um dos maiores oradores aí do Brasil. Tá? Tópico 2. O que você vai fazer? Eu chamo de kit leitura. Brandão, o que é um kit leitura? O kit leitura é nada mais, nada menos do que você ler um livro. Você tem que ter uma caneta, você tem que ter um marca-texto, você tem que ter um caderno ou folha sulfite, tá? Eu gosto de utilizar folha sulfite quando estou lendo. Um post-it ou um bloco de notas, que pode ser o seu caderno. Tá? Então você tem que ter um kit que eu chamo de kit de leitura. Uma caneta, um marca-texto, um caderno, um post-it e um bloco de notas. E aí nós vamos por terceiro ponto. Como reter mais do que você já leu? Como que você lê e você absorve mais daquilo que você já leu? Poxa, Bruno, aí você já pegou pesado. Existe uma metodologia que eu aprendi nesse livro aqui, ó. Esse livro maravilhoso. Como fazer amigos e influenciar pessoas, como Dale Carnegie. Dale Carnegie, ele dá uma dica incrível, que cada capítulo aqui você tem que ler 2 vezes. E aí eu coloquei dentro da minha metodologia, como transformar livros em Pix. E aí o que você vai fazer? Você vai ler uma vez, tá? E na segunda vez você vai ler, só que você vai estar anotando, você vai estar usando um marca-texto, você vai estar colocando um post-it e um bloco de notas. Tá? Então você vai ler cada capítulo de cada livro que você comprar ou cada livro que você adquirir ao longo da sua vida, você vai ler 2 vezes. E aplicação pessoal. Aqui neste livro, ele faz o seguinte, ele ensina o que ele ensina? Ele ensina que para você pegar, para você influenciar mais as pessoas, você tem que elogiar as pessoas, mas de forma sincera. Então você coloca uma aplicação pessoal. E também, para você reter mais aquilo que você leu, você explicar, você ensinar aquilo que você leu. Você vai explicar com todas as suas palavras. Tá fazendo sentido para quem aqui essa live? Se você está falando, Brandão, essa live está fazendo sentido para mim, então coloca aí hashtag manda mais. Hashtag manda mais. Que
eu vou ensinar para você como transformar livros em Pix. Fica comigo que vocês vão aprender a transformar livros em Pix de uma forma muito simples. Eu disse que é simples, mas não disse que é fácil. É claro que você vai ter que pegar, colocar a mão na massa e você vai ter que aplicar no seu dia a dia para que você possa transformar livros em Pix, tá certo? Daí, eu tenho uma biblioteca que eu chamo de Biblioteca do Sucesso, ou Biblioteca de Sucesso. Nessa biblioteca você vai ter acesso ao conhecimento condensado. Então eu peguei todo o conhecimento que eu tenho dos livros que eu li desde 2017, através dessa metodologia. Eu leio um livro por semana, tá? E essa semana aqui eu estou lendo o livro Mais Esperto do que o Diabo, um livro muito bom de Napoleão Hill, onde ele ensina várias coisas. Ali ele ensina como você sair do ritmo hipnótico. Ali ele ensina você não ser um alienado. Ali ele fala que as pessoas de sucesso, elas projetam, elas colocam um projeto delas no papel. Elas escrevem aquilo que elas querem para a vida dela, a longo, médio e curto prazo. Aí eu te pergunto, você fez uma promessa para você. No final do ano você falou que iria emagrecer, mas será que você já começou a academia? Você fez uma promessa para você, só que até agora nada. Entende? A leitura, ela transforma a sua mente. Então você vai ter na Biblioteca de Sucesso acesso ao conhecimento condensado. Você vai ter um crescimento super acelerado, que é um conhecimento exponencial que nós chamamos. Você vai ganhar 10 anos em apenas um ano lendo livros. Você vai ter mentalidade de alta performance. Você vai performar mais no teu trabalho, na tua saúde, na tua vida financeira, na sua vida sentimental, na sua saúde emocional. Você vai ter atalho para ter uma evolução, não somente pessoal, mas também financeira, porque nós temos livros sobre finanças e isso vai ser maravilhoso para você destravar e desbloquear as suas finanças. Na Biblioteca de Sucesso, o que você vai ter lá na Biblioteca de Sucesso? Aqui, ó. Aqui está marcado 27 poderes de persuasão, a chave para a prosperidade, armas da persuasão, 6 segredos de pessoas felizes, como fazer amigos e influenciar pessoas. Você vai ter um curso maravilhoso do Steve Allen, um curso de PNL, ou seja, você vai aprender 39 técnicas de programação neurolinguística. Você vai aprender a reprogramar o seu cérebro. Imagina você aprendendo a reprogramar o seu cérebro com programação neurolinguística, sendo muito mais persuasivo e influenciando as pessoas. Como aumentar o seu próprio salário, um livro maravilhoso de Napoleão Hill. O Segredo, que é um livro que ele me ajudou demais a ser quem eu sou hoje. Um livro chamado A Estrutura da Magia, o primeiro livro de programação neurolinguística, que é um livro de Richard Bandler e John Grinder. Maravilhoso esse livro. Você vai ter o Milagre da Manhã. Você vai aprender nesse livro que você vai acordar mais cedo do que algumas pessoas e você já vai estar na frente de centenas de milhares de pessoas. Você vai ter acesso ao livro Pai Rico e Pai Pobre e o livro de John Maxwell, O Líder 360. Ou seja, em todas as áreas da sua vida, área financeira, familiar, saúde, emocional, sentimental, profissional, na sua carreira, nos seus negócios, em todas as áreas, você vai ter a oportunidade, você terá livros que vai te ajudar, livros que vai te dar um norte para você fazer total diferença em todas as áreas da sua vida. Basta você querer. Aqui nós temos um grande treinador, que o nome dele é Tony Robbins. Ele diz o seguinte: saiba que são as suas decisões e não as suas condições que determinam o seu destino. Ou seja, são as suas decisões. São as suas decisões e não as suas condições que determinam o seu destino. Então, você tem que decidir. Você tem que decidir querer ser um homem melhor. Você tem que decidir querer ser uma mulher melhor. Você tem que decidir querer mudar de vida. Tá fazendo sentido para você o que eu tô falando? Tá fazendo sentido? Se tá fazendo sentido, coloca aí, ó, hashtag manda mais. E aí eu vou ficar muito mais motivado para mandar mais palavras positivas, mais energias positivas para você
para você destravar e você fazer muito mais grana. E olha só o que ele diz: tudo na vida é uma questão de escolha. E aí eu pergunto para você: você escolheu hoje? O que você escolheu para sua vida? Você escolheu, poxa, eu acordei e eu vou ser um homem melhor, eu vou ser uma mulher melhor? Ou você acordou já reclamando da vida? O que você escolhe hoje? O que você decide? Qual é o seu destino? Você tem uma meta? Você tem um plano de curto, médio, longo prazo? Você sabe o que você vai fazer da sua vida daqui para diante? Existe um ditado que diz o seguinte: se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então você tem que saber para onde você exatamente quer ir. Tá certo? Então, escolher levantar da cama, você vai agir ou não vai agir? Tudo depende de você. Escolher ter conhecimento. Quem escolhe ter conhecimento é você. Você levanta da cama e fala: não, hoje eu vou ter conhecimento. Hoje eu vou adquirir a biblioteca do sucesso. Hoje eu vou escolher ser uma pessoa melhor. Ou você quer escolher ser um analfabeto funcional? Você escolhe ter dor ou você escolhe desafiar a dor que você está sentindo? Talvez a dor de não saber falar em público, talvez a dor de não fazer dinheiro da forma que você queria, talvez a dor de trabalhar no emprego onde você está insatisfeita, você diz assim: Brandão, eu estou trabalhando num emprego onde eu não estou contente. Eu vou lá só para cumprir tempo, eu vou lá porque tenho filhos para criar, eu vou lá porque eu preciso trabalhar. E eu estou te dando uma grande oportunidade de como você transformar livros em Pix. Eu vou te ensinar na minha metodologia que eu desenvolvi, de como transformar livros em Pix. Uma metodologia muito bacana. Uma metodologia muito simples. E aí eu falei que ela é simples, mas não falei que ela é fácil. Você tem que demandar esforço para que você consiga alcançar o sucesso. E eu te garanto que você adquirindo essa metodologia, você vai destravar várias áreas da sua vida, principalmente financeira, tá certo? Então coloca aí, #manda mais. Tá, Brandão, mas como que funciona essa metodologia? Essa é uma metodologia que eu desenvolvi, que é o PDCA. Todas as palestras que você for dar a partir de hoje, você vai usar o PDCA. O que é o PDCA? É um problema. Você vai falar primeiro de problema, depois você vai falar do desejo, depois você vai contar uma história, tá? E depois você vai chamar a pessoa para ação, que é o Call to Action, PDCA. Eu não comecei falando de problemas, não sei se você percebeu, essa é uma palestra que eu estou dando para você. Eu comecei aqui falando de problemas, que dos analfabetos funcional, de 49% da população, e aí eu falei do desejo. Falei, imagina você dando palestras, imagina você lendo um livro, imagina você aprendendo e influenciando as pessoas. Aí eu trouxe o desejo, aí eu contei uma história. Lembra que eu falei para você a história de um livro de um amigo que me ofereceu um livro para eu ler da psicologia financeira? Só que o livro você escolhe ele por necessidade, e agora eu estou fazendo uma chamada para ação. E essa chamada para ação é uma chamada verdadeira. É uma chamada que eu quero que você mude de vida, assim como eu mudei. E eu vou trazer uma metodologia maravilhosa. E eu vou trazer para você uma metodologia que coloca dinheiro no meu bolso todos os meses. Mas basta você tomar a decisão. Não são as suas condições, e sim as suas decisões que vai determinar quem você quer ser. Quem você precisa se tornar daqui a 1 ano, a 6 meses, 3 meses, para chegar aonde você quer chegar. Aonde você quer chegar na sua vida? E aí eu faço essa pergunta. Saiba que são as suas decisões e não as suas condições que determinam o seu destino. Qual decisão você vai tomar? Você vai ficar parado, inerte, ou você vai tomar uma decisão? Falar, não, Brandão, a partir de agora eu vou transformar livros em Pix. E eu quero trazer uma grande oportunidade para você. E a oportunidade que eu quero trazer para você é a Biblioteca de Sucesso.
Só para você ter uma ideia, eu coloquei aqui, a Biblioteca de Sucesso, ela tem um valor de R$197. Brandão, o que é a Biblioteca de Sucesso? É uma biblioteca onde você vai ter mais de 2.500 livros digitais. Livros de autoajuda, livros de vendas, livros de performance, livros de liderança, livros de espiritualidade, todos os livros que você imaginar e de todas as áreas. Eu vou trazer para você, tá? O valor dele custa R$197 e eu vou te dar um curso de oratória, como falar em público em MP3. Você pode colocar os fones de ouvido, você pode ir para academia, você pode pegar o metrô ouvindo, você pode fazer sua atividade física ouvindo um curso de oratória em MP3. Eu vou te dar de brinde um software de leitura dinâmica, aonde você vai aprender a ler muito mais rápido, tá? Você vai aprender a ler um livro muito mais rápido do que uma pessoa comum, através desse software. E eu vou te dar uma masterclass, uma aula, como você transformar os livros em dinheiro. Eu vou te ensinar o que você vai fazer, o que você vai falar para você transformar livros em dinheiro. E aí onde vai se validar essa palestra que eu estou falando aqui para você, ó. Somente a Biblioteca do Sucesso custa R$197. O curso de oratória custa R$157. O software de leitura dinâmica custa R$297. E como transformar livros em monetização, essa palestra minha que eu tenho no curso meu de oratória, custa R$47. Tudo isso dá R$695. E aí, e se dinheiro não fosse problema para você, você compraria? Coloca aí para eu saber. Se dinheiro não fosse problema para você, você compraria? Então eu quero te vender tudo isso pelo valor de 297. Aí você deve estar se perguntando, poxa, Brunão, tudo isso ainda é caro. Ainda está pesado para mim. Para melhorar muito mais ainda, o que eu vou fazer? Eu vou fazer para você destravar de uma vez por todas, tá? 6 vezes de R$5,61, mais todos os bônus que eu vou dar para você. Ou R$29,90. Mais de 2.500 livros, um curso de oratória em MP3, o curso de leitura dinâmica e mais uma masterclass, uma palestra de como transformar livros em Pix. Eu vou te ensinar passo a passo, eu vou pegar na sua mão e eu vou te ensinar passo a passo. E aí eu quero ver qual é a desculpa agora que você tem. O que você diz para você mesmo? Brandão, será que eu vou nisso? Será que isso vai mudar a minha vida? E eu quero te dizer que vai. Como transformar livros em Pix? O que você vai fazer? Essa promoção só vale de acordo com essa live, tá? Porque tem um valor de R$197. E eu estou trazendo para você, te dando uma oportunidade para você adquirir em 6 vezes de R$5,61 ou R$29,90. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó. Você vai clicar aqui, ó, nesse QR Code, você vai printar a tela, ou você vai lá no link da bio. Você vai lá no link da bio, você vai clicar e você já vai direto, tá? Somente nessa live, porque saiu dessa live aqui, eu vou voltar para o valor normal de R$197. Mas se você se der a oportunidade de você querer aprender a transformar livros em Pix, você vai já fazer dinheiro. Eu não garanto para você que você vai fazer o mesmo tanto que eu faço, tá? Não garanto que você vai fazer R$8.000 por mês. Não garanto que você vai fazer aí R$10.000 por mês, não. Mas eu garanto que você pode fazer tranquilamente aí R$4.000 por mês, transformando livros em Pix. Tá bom para você? Faturando aí R$4.000 por mês? Tá bom para você? Eu vou ensinar você como dar uma palestra e através dessa palestra eu vou ensinar você como vender livros. E aí você vai colocar um valor e você vai vender livros, tá certo? Então você vai fazer uma palestra que nós chamamos de evento isca. E nesse evento isca você vai vender livros, tá? E você vai colocar dinheiro no seu bolso de uma forma muito simplificada, de uma forma muito tranquila. Tá? E numa palestra você vai fazer aí de R$1.000 a R$1.200 por palestra, tá? E eu vou te mostrar a metodologia passo a passo. E se você diz o seguinte, Brandão,
eu quero aprender. Eu quero aprender essa metodologia. Eu quero aplicar essa metodologia no meu dia a dia. Então está aí a oportunidade. 6 vezes de R$ 5,61. Lembrando que saindo dessa palestra, saindo desta Masterclass aqui, vai voltar pelo valor de R$ 197. Mas se você adquirir a partir de agora, falar, não, Brandão, eu tomei a decisão. Não são as minhas condições, mas sim as minhas decisões que determinam o meu destino. Então, eu vou tomar uma decisão, eu vou adquirir e eu vou aprender a transformar livros em Pix. Eu quero te dizer que é simples, tá? É muito simples. É uma metodologia que eu criei, que é o PDCA, como eu falei para vocês. Problema, desejo, contar uma história e fazer a pessoa entrar em ação. E é isso. E é essa metodologia que você vai aprender para todos os dias você fazer Pix, todos os dias você fazer dinheiro, tá? Então se você diz, Brandão, eu quero aprender essa metodologia e de uma vez por todas destravar e começar a fazer dinheiro, aqui está a oportunidade. O que você vai fazer agora? Agora você vai printar essa tela ou você vai entrar lá no link da bio e você vai clicar no link que tem. E aí você vai ser redirecionado para uma página, tá? E você vai adquirir. Saiu dessa página, saiu dessa live, vai voltar para o valor normal de 197, tá? Terminou a live, em 5 minutos ainda continua essa promoção aí, essa oportunidade de R$ 29,90 ou 6 vezes de R$ 5,61. Passou de 5 minutos, eu já vou lá, já mudo o link, já é o valor de R$ 197. Então, se você quer aproveitar, se você quer adquirir para você começar a fazer dinheiro, aí eu te pergunto, tá bom você faturar aí mais de R$ 1.000 por semana? De R$ 1.000 a R$ 1.200, tá bom? Para você faturar aí até R$ 4.000 por mês? Isso você que não tem experiência. Quando você começar a desenvolver experiência, você vai fazer aí uns R$ 6.000 por mês, tranquilamente, tá? Somente com esses produtos eu já fiz mais de R$ 100.000 no ano, tô falando para você, no ano, tá? Então eu quero trazer essa metodologia para você aplicar na sua vida, para você aplicar no seu dia a dia e você ter resultados. Realmente eu quero que você tenha resultados incríveis. E eu vou colocar aqui mais uma vez, que é a última vez que eu vou fazer uma chamada para você. Agora você tem 2 caminhos. Você tem 2 caminhos. Ou você pega esse caminho, ou você aplica na sua vida, você toma a decisão, ainda que você não tenha condição, você não, Brandon, eu decido mudar de vida. Então você vai fazer o quê? Você vai entrar lá embaixo, tá? E você vai adquirir este 2.500 e-books mais todos esses bônus, tá bom? Ou você vai ficar do jeito que você tá mesmo, tá? E tá tudo certo, nós vamos continuar sendo amigos, tá? Mas se você diz, não, Brandon, eu vou tomar atitude, então eu te convido para clicar aqui em cima, ó. Clica aqui em cima, tá? E você já vai e já adquire mais de 2.500 livros, mais software de leitura dinâmica, mais um curso de oratória, mais uma aula de como fazer uma palestra e monetizar vendendo livros. Eu vou te ensinar tudo passo a passo, mais os 2.500 e-books, tá certo? Que Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer a todos vocês que me acompanharam aqui nesta live, nessa Masterclass, que foram inúmeras pessoas. E muito obrigado por você doar aquilo que você tem mais de importante, que é o seu tempo. E eu sei que aqui, de fato e de verdade, estou para entregar o meu melhor para você, para que você possa fazer um 2026 incrível e um 2026 maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida e eu vou deixar aqui na tela ainda um pouquinho desse QR Code para que você possa ainda tomar a decisão e você decidir ser uma pessoa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor e ainda fazer dinheiro e fazer aquilo que você gosta na sua vida, transformando livros em Pix. Que Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.